Bom dia, galera! Nesse terceiro vídeo da série Introdução à Elaboração de Orçamentos no TRC, nós vamos falar um pouco sobre os órgãos regulamentadores e fiscalizadores do transporte rodoviário de carga. O Brasil é muito rico em leis, né? Para quase todas as atividades de transporte tem uma lei, embora elas estão muito fragmentadas, de difícil acesso, eu até diria, para alguns transportadores, para empresas, para autônomos, mas existe sim uma estrutura que vale a pena a gente conhecer, a gente buscar, se familiarizar com ela, porque isso só tem a ganhar, né? A gente só tem a ganhar conhecendo isso, melhora a qualidade do nosso cliente, aí, para atender o nosso cliente. Então, a gente precisa entender as esferas, né? O município, o estado e a federação, o Brasil, os três, eles podem criar leis, né? São Paulo, se a gente for ver aqui, o município de São Paulo tem diversas leis, o estado tem diversas leis também. A gente vai ver um pouco de quais são, para utilizar um pouco aí mais para frente. E o órgão federal aí, que é o Brasil, né, através de alguns grandes órgãos, ele atua mais fortemente, né, só que é um nível federal, né? Então a gente precisa entender as leis de cada estado, porque o transporte, às vezes ele cruza 3, 4 estados. E quando isso acontece, quando a gente precisa atender esses 3, 4 estados numa única viagem. Então é interessante, é bom, é obrigação conhecer a legislação, né? E conhecer a legislação através dos órgãos regulamentadores, porque quando a gente conhece esses órgãos, a gente consegue acompanhar, né, as atualizações, as elaborações dele. Vamos aqui. No âmbito municipal, geralmente quem cuida do tráfego são as companhias de engenharia de tráfego. A engenharia de tráfego é a parte da engenharia de transporte que trata dos problemas de planejamento, operação e controle de tráfego, tendo como objetivo uma mobilidade sustentável e socialmente includente. Então, a questão aqui do município é que o município ele pode criar leis restringindo caminhões, alguns tipos de mercadoria, de carga dentro do seu município. O estado de São Paulo é um ótimo exemplo, porque carga de produto químico, ele tem restrições, ele é muito rígido para quem transporta produto químico dentro do município. Ele vai delimitar horários, é obrigatório que os municípios, que os transportadores licenciem os seus caminhões para determinadas zonas. Então, e tem as zonas máximas de restrições aí que proíbem caminhões de outro tipo de carga. Então, é um grande exemplo aqui o município São Paulo. Tem outros municípios que também restringem a entrada de caminhões. Tem municípios que estão tomados por patrimônio público, não podem entrar alguns determinados veículos a partir de um certo tamanho. Se a gente for ver o estado aqui, no Acre, por exemplo, tem restrição de rodovias. Então, quando a gente vai transportar dentro de um município, a gente precisa entender, conhecer a lei daquele município. Saber se aquela carga daquele caminhão vai poder circular, para evitar multa, para evitar que o caminhão atrase uma entrega por falta de conhecer a legislação municipal. E são muitos municípios. São muitos municípios mesmo que a gente precisa acompanhar. No âmbito estadual, a gente tem os DETRANs, os DERs e outros órgãos. Mas principalmente quem atua nos estados são os DETRANs e os DERs. São Paulo tem a Artesp, que ela vai atuar aí nas concessionárias, né? O DETRAN, ele é um departamento de trânsito. Ele é um órgão do Poder Executivo Estadual que faz fiscalizações em determinadas normas para a formação dos condutores, e o DETRAN realiza licenciamento de veículos, bem como o registro, instalação e selagem de placas. Isso é feito para facilitar a identificação do automóvel e regularizar sua situação, possibilitando as circulações em vias públicas. Ele recolhe taxas dos motoristas
que são IPVA e o seguro de PVAT. E o licenciamento. A placa é importante porque a placa ela é definida, né, todo mundo sabe que a placa é definida aí por cores, e quando a gente vai exercer alguma determinada atividade com aquele veículo, a gente precisa consultar o Detran para saber qual placa que a gente utiliza para aquela atividade, placa branca, placa cinza, placa vermelha, placa preta. O DER, ele é um departamento de estradas e rodagens. É o órgão executivo rodoviário dos estados e do Distrito Federal, com jurisdição sobre as rodovias e estradas estaduais de sua sede. São departamentos responsáveis pela administração de rodovias estaduais no Brasil. São subordinadas aos governos estaduais e suas respectivas unidades da federação, né? Então, o Departamento de Estradas e Rodagem no DER, ele é um departamento do governo do estado que tem a função de administrar o sistema rodoviário estadual, integração com as rodovias municipais e federais, integração com outros meios de transporte, com o fim de maior atender o usuário e carga, executar e controlar todos os serviços técnicos e administrativos concernente a estudos, projetos, obras, conservação, operação e administração das estradas e obra de arte rodoviárias. Então, os DERs eles cuidam da parte do Estado. Ele vai criar legislação, ele vai acompanhar as rodovias estaduais, ele vai determinar se determinado veículo pode passar ou não por determinada estrada, às vezes em determinada época do ano é crítico para caminhão passar por determinada estrada. Quando a carga excedente, quem tem que autorizar, né? Quem determina como aquele caminhão vai poder passar com uma carga excedente pelas estradas estaduais é o DER. No âmbito, a gente tem a Artesp, que é um órgão exclusivo aqui de São Paulo, que ele é uma agência regulamentadora de serviços públicos delegados de transporte do estado de São Paulo. Ela foi criada pela Lei Complementar número 914, de 14 de janeiro de 2002, instituída como autarquia de regime especial, dotada de autonomia orçamentária, financeira, técnica, funcional, administrativa e poder de polícia, com a finalidade de regulamentar e fiscalizar todas as modalidades de serviços públicos de transportes autorizados, permitidos ou concedidos a entidades de direitos privados no âmbito da Secretaria do Governo pelo Decreto número 6.036, de 1º de janeiro de 2015. São Paulo, ele tem o DER, que cuida das rodovias, e a Artesp. A Artesp, ela cuida da parte concessionária, e o DER, ela cuida das outras vias. No caso da carga excedente, temos duas legislações em São Paulo, né, que uma foi desenvolvida pela Artesp e a outra pelo DER. Tem estados que o DER ele não tem uma legislação específica sobre carga excedente, principalmente. Então, é acompanhado naqueles estados a federal, né, que é determinada pelo DENIT. Então, aqui a gente tem no âmbito federal o DENIT, o DENATRAN, o CONTRAN e a NTT. São 4 órgãos que eles cuidam, cada órgão ele cuida de uma determinada área, né, no transporte. Se a gente for olhar aqui para o DENATRAN, o Departamento Nacional de Trânsito é o órgão máximo executivo do Sistema Nacional de Trânsito. Tem autonomia administrativa e técnica e jurisdição sobre todo o território brasileiro. O DENATRAN ele tem como objetivo principal fiscalizar e fazer cumprir a legislação de trânsito e a execução das normas e diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito. O CONTRAN ele é um órgão máximo normativo. É ele que cria as leis. Ele é o consultivo coordenador da Política Nacional de Trânsito, competente do Sistema Nacional de Trânsito. Ele é responsável pela regulamentação do Código de Trânsito Brasileiro. A ANTT é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, é o órgão que atua na regulamentação e fiscalização
de transportes nos ramos rodoviários, ferroviários e dutoviários do Brasil. As principais competências da NTT são a concessão de rodovias, ferrovias e transportes ferroviários, associação à exploração de infraestrutura, permissão, transporte coletivo regular de passageiros pelos meios rodoviários e ferroviários não associados à exploração da infraestrutura, transporte rodoviário de carga, autorização de transporte de passageiros por empresas de turismo e sobre regime de fretamento, transporte internacionais de cargas e transportes multimodais e terminais. Então a NTT cuida dessas. O DENIT é responsável pela manutenção, ampliação, construção, fiscalização e elaboração de estudos técnicos para a resolução de problemas relacionados ao sistema federal de aviação, como também do tráfego multimodal de pessoas e bens nos modais rodoviários, ferroviários e hidroviários. Tem como objetivo operar e administrar infraestrutura de transporte, gerir projetos, supervisionar e fiscalizar atividades de entidades delegatórias de obras e serviços de infraestrutura. O DENIT ele emite licença para carga excedente. O DENIT ele emite uma resolução que foi atualizada em 2016 para 2016 para o transporte rodoviário de carga excedente. Então ele é diretamente ligado ao transporte. O Inmetro, que também regulamenta aí carrocerias, ele inspeciona, ele faz os acompanhamentos, ele emite também as suas leis. A gente tem aí também as polícias rodoviárias, né, que é a Polícia Rodoviária Federal, as polícias rodoviárias estaduais, que elas também têm poder aí para parar uma carga, elas também determinam, em alguns momentos, elas emitem algumas resoluções de acompanhamento. Isso existe aí, não diretamente ao transporte, mas para alguns outros assuntos aí que ela acompanha. Que, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal é a que licencia os batedores de escolta de carga excedente. Então, para você ter uma carga excedente, precisa ir até a Polícia Rodoviária Federal aí para se regulamentar as viaturas aí de escolta de carga excedente, dos batedores. Então, esses órgãos, a gente precisa acompanhar eles com uma frequência aí, semanal, mensal, e tá sempre consultando se eles emitem alguma atualização de alguma lei que cabe a eles, se eles emitiram alguma nova resolução, alguma nova lei. Principalmente o Denatran. O Denatran tem muita atualização, tem basicamente toda semana eles emitem em campos muito diferentes. Então ela tem uma página lá no próprio site lá que a gente pode consultar essas leis aí, consultar as atualizações dessas leis aí para estar sempre ligado na informação atualizada aí, não ficar perdido aí a ver navios aí. Então esses são os órgãos aí fiscalizadores e regulamentadores. Vale a pena, temos que acompanhar eles direto, e no próximo vídeo a gente vai ver mais. Vamos pro próximo vídeo aí, galera.